Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao podcast Strength and Weakness. Estamos felizes que vocês se juntaram a nós novamente hoje e esperamos ansiosos pela nossa conversa. Eu tenho minha co-apresentadora Ellen aqui e hoje vamos falar sobre algo que pode soar um pouco familiar, mas temos uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente sobre isso que achamos que pode, sabe, atrair alguns de vocês. O que vamos falar hoje é se você está em algum tipo de ministério pastoral, que pode ser qualquer coisa, desde eu lidero o louvor aos domingos, ajudo a cantar na nossa banda, eu lidero um pequeno grupo na minha igreja, ou estou no ministério em tempo integral, nós. Como você lida quando seu filho revela qualquer que seja essa notícia? Hoje vamos usar, você sabe, sair do armário como gay ou como transgênero, já que esse é o nosso campo de interesse. Hum, mas isso realmente pode ser qualquer coisa, certo? Tipo, como você lida com esses grandes momentos quando seu filho está passando por uma fase da vida que você pode não gostar de como isso reflete sua posição no ministério, por assim dizer? E vamos entrar em algumas das, você sabe, como você pode lidar com isso e como pode ajudar seu filho a passar por isso. Mas vamos terminar o podcast, na verdade, com 7 dicas realmente sólidas que Ellen usa em sua prática. Para ajudar os pais a navegar por esse momento realmente difícil. Então, esperamos que você esteja animado para se juntar a nós nesta conversa. E antes de começarmos, Ellen, alguma opinião que você tenha sobre este assunto antes de entrarmos nos detalhes? Sim. Sabe, eu estava pensando, e você sabe porque também serviu no ministério, eu tenho pessoas que me procuram através da terapia, através da minha organização de aconselhamento pastoral também, que serviram no ministério, como você disse, em qualquer capacidade, até mesmo pessoas que serviram por décadas. E muitas vezes, quando algo grande como isso acontece na vida deles, onde sentem que estão tendo dificuldade em lidar com isso e precisam de ajuda extra, isso pode, esse tipo de, você sabe, grande obstáculo na vida já pode produzir muito isolamento, muita solidão, medo e vergonha. Para qualquer pessoa passando por isso, se você serve outras pessoas ministerialmente, pastoralmente, muitas vezes essa vergonha e isolamento podem realmente se amplificar, porque parece que eu ouvi isso várias vezes. Não há ninguém seguro com quem eu possa falar sobre isso. Acho que deveríamos discutir se isso é verdade e como isso deveria ser, certo? Mas eu ouço isso tanto das pessoas nessa fase, ou naquela, você sabe, situação na vida. E então eu só quero reconhecer isso, que eu sei que isso é difícil. Eu sei que o isolamento e a vergonha geralmente são altos. E junto com isso, esse medo apavorante de se eles descobrirem, se alguém descobrisse, isso não apenas afetaria minha credibilidade, mas também meu sustento. E isso pode ser ainda mais, ameaçador em termos de medo. Sim, absolutamente. Então, parece que temos, certo, como uma multiplicidade de coisas acontecendo, certo? Tipo, como você apoia seu filho ou filha durante este tempo, certo? Tipo, como você fornece como pai. Ok, então você está, tipo, quais são os papéis e responsabilidades dos pais? Como respondemos? Vamos chegar a isso no final com os práticos. Segundo é como você lida com seus próprios sentimentos e suas próprias emoções durante esse processo, para que você possa ser o melhor pai. O terceiro vai ser o seu trabalho, certo? O seu sustento. Como você navega. Se você está nesse ministério pastoral, você tem que contar ao seu chefe, você tem que contar às pessoas que você lidera, você precisa dar, tipo, um aviso prévio do que está acontecendo. Mas com isso é como você faz isso sem quebrar a confidencialidade da sua família? Existe uma exigência para fazer isso? Estou muito curioso sobre suas opiniões a esse respeito. E então, por último, o que Deus pensa sobre isso, certo? Como Deus vê isso? Como ele vê sua vocação e, tipo, você se afasta, você continua, certo? Tipo, há tantas perguntas sobre isso, então eu acho que hoje, tipo, e realmente só para que os ouvintes possam entender de onde estamos vindo, certo? Tipo, Ellen e eu recebemos essas perguntas com frequência, mas também, tipo, percebemos especialmente força e fraqueza. Estamos realmente apoiando igrejas e cristãos que estão navegando isso em suas comunidades. Acho que quando você está falando sobre a comunidade LGBTQ e há vários aspectos disso, certo? Como nos concentramos mais em como ajudar os cristãos a navegar por isso. E se você faz parte de um corpo de igreja saudável, sinto que você normalmente serve de alguma forma, sabe? Mas acho que o que você estava falando, Ellen, é sobre essa magnitude em que você sente o peso dessa notícia, que pode ser baseada em quão envolvido ou certo, em que capacidade você serve dentro do seu ministério na igreja. Mas eu faço
Eu acho que há um pouco de, bem, servir na comunidade, na igreja de Deus, é servir na igreja de Deus. Então, tudo isso é, você sabe, né, estamos todos no mesmo nível, porque somos todos cristãos e todos pecadores. Então, enfim, é assim que acho que vamos enquadrar isso. Vamos passar por cada um desses tópicos e dar algumas melhores práticas e pensamentos enquanto fazemos isso. Então, vamos começar com o que Deus pensa sobre isso, porque acho que isso é, de longe, o mais importante. Ellen, estou curiosa sobre suas opiniões, quando olhamos para nossos filhos se assumindo e como navegamos isso a partir da perspectiva de Deus e nossa vocação para Deus, se estamos servindo em algum tipo de ministério pastoral, com base na sua experiência e até na sua própria jornada de fé. Como você colocaria em palavras a perspectiva de Deus sobre nós servindo quando se trata de lidar com nossos filhos se assumindo? Bem, a primeira coisa que vem à mente é destemido. Deus não tem medo disso, certo? Ele lamenta isso com certeza, e nós podemos definitivamente nos unir a ele nesse luto. Mas eu acho, não sei, eu não sou Deus. Eu não tenho uma linha direta com ele, então não tenho certeza exata. Mas o que eu entendo sobre Deus é que ele está muito interessado em nossos corações. E nossos corações devem ser refinados para nos aproximarmos cada vez mais dele. Então, quando algo assim acontece na vida, não acho que ele esteja lá em cima, tipo, Zup, vou atingir seu filho com, você sabe, homossexualidade ou gene trans, ou seja o que for, para que você seja refinado. Acho que às vezes nos sentimos assim quando passamos por algo difícil. Certamente não gosta, a vida já tem problemas suficientes, já tem dificuldades suficientes. Eu acho que Deus está tipo, ok, aqui vamos nós, podemos usar isso para te aproximar de mim, e eu realmente acho que é isso que ele quer aqui. Então, eu não acho que Deus tem medo e pelo seu coração quando seu filho se assume. Eu não acho que ele tem medo pelo coração do seu filho. Acho que vemos isso como: "Oh não, meu filho se desviou da minha fé e isso os coloca mais distante de Deus". Eu acho que Deus está jogando o jogo a longo prazo, certo? Ele está tipo: "Ei, mais uma maneira de eu aproximar essa criança de mim e mais uma maneira de eu aproximar esse pai de mim. Desculpe, minha garganta". Então eu acho que como Deus se sente, ele se sente destemido. E a frase que eu sempre digo é que Deus está acima disso. Não quero dizer que Deus vai resolver tudo, que ele vai fazer tudo isso desaparecer, certo? Só quero dizer que Deus está acima disso. Ele não está tão preocupado quanto nós, certo? Podemos nos manter ancorados nessa realidade de que Deus está acima disso. Então, o que eu sinto, o que vejo muito quando os pais ou o filho deles se assume ou eles servem em algum tipo de capacidade ministerial, na verdade, pais que estão lidando com qualquer coisa difícil, passam por isso, mas é ampliado quando você serve no ministério pastoral. Eu sempre digo que eles tentam evitar que tudo desmorone. Eles fazem tudo o que podem. Essa é a fase de negação do luto, certo? O que podemos fazer para manter isso junto, para não deixar nossa vida desmoronar com isso? E honestamente, acho que a melhor coisa que você pode fazer quando algo assim acontece é deixar que tudo desmorone. Deixe sua vida se desfazer. Deixe o luto acontecer, porque é isso que vai levar ao seu refinamento pessoal. E se você é um líder em qualquer capacidade, isso é o que vai ajudar você a se refinar em um líder melhor, que eu usaria como sinônimo de servo. Certo? Foi isso que Jesus disse que a liderança é servidão. E então, a melhor maneira de fazermos isso é nos aproximarmos de Deus. E a melhor maneira de nos aproximarmos de Deus é quando estamos em um momento intenso de refinamento em nossas vidas. Então, como Deus se sente, ele está acima disso. Sim, sim, eu concordo. Na verdade, eu ouvindo meu devocional esta manhã, eu ouvi o Lectio 365, que dica é um recurso incrível. Mas a escritura que eles estavam lendo hoje era segundo Crônicas 36 até 9. Eu não vou ler tudo, mas o entendimento aqui é como no primeiro, acho que é 8 ou 9. Diz: "Se você retornar ao Senhor, então seus companheiros israelitas e seus filhos receberão compaixão de seus captores e retornarão a esta terra. Pois o Senhor, seu Deus, é gracioso e compassivo. Ele não afastará seu rosto de você, se você voltar para ele." E a ideia toda era que Deus está apenas esperando que nos voltemos para Ele. E uma das perguntas que fizeram na reflexão foi como: Deus é como? Como você imaginaria o rosto de Deus quando você, tipo, se volta para Ele em qualquer momento que seja? E eu acho que é assim que eu imagino Deus nesses momentos onde, tipo, a verdade é que todos nós vamos passar por coisas difíceis na vida. E sendo mãe agora, eu tento, tipo, sinto que um dos meus maiores trabalhos é tentar ensinar meus filhos a fazer coisas difíceis. Tipo, nós temos o mantra, tipo,
eu posso fazer coisas difíceis, porque essas coisas difíceis parecem tão avassaladoras, e quanto mais sou pai, mais penso: "Uau, todos nós estamos passando pelas mesmas coisas repetidamente na vida". Eles são apenas diferentes e parecem mais pesados, porque conhecemos todas as consequências. Sabemos, tipo, o que está por trás da cortina, por assim dizer, e eu imagino Deus sendo como você disse, como se fosse apenas uma chance para nós retornarmos a Ele nesses momentos difíceis. E aí eu sou muito uma pensadora catastrófica, onde eu fico tipo: "Ok, quando eu estava grávida ou quando eu tinha um bebê, eu pensava: 'Eu vou ser a pessoa que perde meu bebê'". Tipo, isso é eu sempre, tipo, pensava nessas realmente grandes pensamentos catastróficos. E algo que sempre me ajudou nesses sentimentos realmente grandes e avassaladores é que, se essa é a minha história, Deus me ajudará a superá-la. Seja o que for, se essa é a minha história, não significa que Ele não me ama, não significa que Ele está me abandonando, mas é a história que eu terei. E tipo, o que vou escolher fazer com isso? Ou fugir de Deus, ou correr para Ele. Então acho que o entendimento de como podemos voltar para Deus mesmo nesses momentos, porque Ele quer que nos aproximemos dele, nos acheguemos a Ele e encontraremos conforto, encontraremos descanso, tipo, Ele não afastará seu rosto de nós se formos a Ele mesmo nesses momentos realmente grandes. E pense em quão significativo isso é, especialmente para um líder, porque muitas vezes líderes em qualquer tipo de contexto ministerial, eles se sentem como as casas seguras para as pessoas, certo? Eles são os refúgios para os quais as pessoas correm. Eles são o abrigo e a proteção para muitas pessoas, ou pelo menos é assim que podem se sentir. E que misericórdia de Deus dizer: espere um minuto, isto é algo difícil na sua vida. Não se esqueça, eu sou a sua proteção. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu lugar seguro, certo? Quando nós, como líderes, podemos nos sentir como um lugar seguro, precisamos ser lembrados, às vezes pensamos que isso vem de nós, mas isso realmente flui de Deus e precisamos de lembretes disso em nossa vida. E eu não estou, novamente, não estou dizendo que Deus está criando esse lembrete para você em sua vida, mas utilize este tempo em sua vida para se aproximar de Deus, para que você possa se alimentar e continuar a ajudar a alimentar outras pessoas. Sim. E eu não sei sobre você, mas eu quero dizer, você e eu ambos servimos em algum tipo de, sabe, capacidade ministerial. E eu sinto que fui o melhor líder quando realmente podia empatizar com as pessoas que Deus tinha colocado sob meus cuidados, quando eu podia, tipo, compartilhar sobre os momentos difíceis e como me aproximei de Deus nesses momentos difíceis. Eu realmente acho que há uma compreensão profunda quando você pode olhar para alguém que está passando por um momento difícil e dizer: "Eu já passei por isso e é assim que Deus vai te ajudar a superar". Eu também errei ao pensar: "Eu sou muito forte e posso superar isso", e você pode superar isso. E deixe-me te dar, tipo, minha força de vontade para que você possa usar sua própria força de vontade. E isso nunca foi satisfatório e realmente não é o que Deus está nos chamando para fazer como líderes. Mas sim, certo, estar ao lado das pessoas e passar por isso, atravessar a situação com elas, não sendo o salvador delas, não sendo aquele que vai fazê-las superar isso. Sim, se eu tivesse que pensar, tipo, em uma fórmula, quais são as características que um líder precisa com base em não estou falando com base em um contexto de igreja, porque acho que muitas vezes no contexto da igreja, os líderes parecem muito semelhantes. Eles são tipo, são apaixonados, são extrovertidos, são bons oradores. Isso não é o que vemos na Bíblia. E isso, como você disse, não é realmente o que vimos mesmo, anedoticamente com a experiência prática. Isso não é realmente essas são ótimas qualidades para se ter. Eu não estou criticando isso. Isso pode absolutamente ajudar a formar um grande líder, mas essas não são as qualidades que você precisa para ser um grande líder. Eu acho, se eu tivesse que resumir, eu diria que é preciso presença e proximidade com Deus. E eu acho que da presença vem a compaixão e a empatia, o que é muito útil. E da proximidade com Deus vem uma raiz ancorada, certo? E eu acho que pais ou pessoas enfrentando dificuldades, por exemplo, pais lidando com um filho se assumindo, eu não acho que um bom líder significa que tudo na sua vida é perfeito e ninguém pode ver falhas. Na verdade, acho que isso seria um líder realmente desconectado com quem eu não me sentiria seguro em procurar com um problema meu. Eu me sentiria realmente seguro indo a um líder. No entanto, quando visse que, ao enfrentar dificuldades, ele se envolvia no processo de refinamento, voltando-se para Deus, e que quando estava presente, com outras pessoas, mesmo no meio de suas próprias lutas, certo? Então, eu acho que a proximidade com Deus e a presença com outras pessoas são provavelmente, os dois principais componentes que consigo pensar que vi em uma grande liderança.
Sim, definitivamente. E certo, ok, então vamos falar sobre o segundo pilar, que é, ok, agora o seu sustento. Então, certo, estamos falando sobre, ok, como você é um grande líder quando pode se aproximar de alguém e entrar nesse refinamento. Mas há essa outra parte complexa de, ok, mas é assim que eu recebo um salário, é assim que minha família sobrevive. Hum, tenho medo de perder isso porque estou passando por isso. Então, como você guiaria alguém nesse processo, se o medo que surge é: "Mas este é o meu trabalho, eu não quero perder isso"? Eu diria primeiro, diferencie se isso é apenas uma insegurança da sua parte, e acho que seria realmente normal se fosse. Acho que qualquer pessoa em uma posição de liderança que esteja passando por algo assim, pensaria isso, mas tente diferenciar, isso é realista? Tipo, estou em um ambiente onde isso poderia me fazer perder o emprego? Eu realmente espero que não, por sua causa, certo? Tipo, eu realmente espero que você esteja em uma equipe de pessoas que permita algum espaço para a sua humanidade, a humanidade dos seus filhos, especialmente quando você não tem controle sobre o que eles fazem. Agora, há algumas coisas que realmente impedem você de estar em uma posição de liderança de acordo com seus próprios estatutos específicos, certo? Hum, não tenho certeza se já ouvi falar de uma talvez isso, tenho certeza de que isso existe em igrejas onde você sabe, tem em seus estatutos que um líder não pode ter um filho gay ou trans. Então se isso vai contra seus estatutos de alguma forma, ou você sabe as regras de, engajamento, por assim dizer, para servir na sua igreja específica, então talvez seja apropriado pensar nos próximos passos, sabe, se há algum tipo de período de tempo que você pode se afastar ou algo assim, certo? O que quer que sua liderança considere apropriado. Mas eu diria que para a maioria das igrejas, pelo menos a maioria das igrejas com as quais trabalharíamos, que isso não faz parte dos seus estatutos e há espaço para a humanidade, não apenas a sua, mas também a dos seus filhos. Então eu realmente tentaria entender se isso é apenas uma insegurança pessoal ou se há realmente uma ameaça de você perder seu sustento. Se for o caso, você pode não estar na melhor equipe, talvez precise encontrar outra equipe que permita algum espaço para, você sabe, apenas a falibilidade e a humanidade. Mas se for uma insegurança, acho que é válido, acho que vale a pena levar a Deus. Eu acho que a transparência muitas vezes ajuda com esse tipo de insegurança, porque novamente nós podemos chegar a esse ponto onde tentamos manter tudo sob controle. Eu não quero perder meu sustento, eu não quero que as pessoas pensem isso sobre mim, eu não quero sentir essa vergonha, eu não quero que meu filho, você sabe, tenha aqueles olhares curiosos. Eu acho que, transparência sábia, certo? Discrição, transparência com discrição em quem você conta e como você conta. Mas eu acho que ser transparente com, algum apoio para você, obviamente, mas também com parte da sua liderança para que eles saibam, ei, e você pode informá-los de uma maneira muito ancorada, enraizada. Quero que você saiba o que está acontecendo. Não estamos bem, mas estamos bem, certo? Tipo, está bem com nossas almas, mas estamos lidando com isso. Estamos passando por um momento difícil, mas estamos ancorados em Deus. Estamos recebendo a ajuda que precisamos, estamos recebendo o apoio que precisamos. Então, eu acho que muito disso dependerá de como você, seu humor e seu tom ao, tipo, informar outras pessoas sobre isso, certo? Se você está tão cheio de vergonha e insegurança, pense que outras pessoas vão ler isso através dessa lente. Mas se você vem de um lugar muito ancorado, enraizado, eu tenho a consciência tranquila. Não tenho ver nenhum controle sobre o que meu filho faz. Tenho controle sobre o que fazemos agora como família. Estamos nos ancorando em Deus, estamos recebendo apoio, não temos medo, Deus está acima disso. Acho que isso vai ajudar muito na forma como outras pessoas entendem o que está acontecendo. Sim, absolutamente. E temos outro podcast sobre isso. Não vamos entrar nos detalhes de como você processa isso como pai agora. Temos um podcast que vamos incluir nas notas do programa sobre quando seu filho se assume e como lidar com isso e, você sabe, sua própria jornada pessoal. Mas eu quero tocar em algo, Ellen, que eu acho que desempenha um papel importante nisso. O que eu geralmente vejo em círculos ministeriais é: ok, você pode estar ancorado, mas seu filho está nas redes sociais e de repente todo mundo vê seu filho começar a postar coisas nas redes sociais e eles querem ser chamados de eles, deles, eles estão, você sabe, mudaram sua aparência. E, de repente, certo, o que começa a circular não é necessariamente o fofoca, mas são as pessoas juntando suas próprias histórias. Então, como pai no ministério, como você navega, certo? Você pode ir aos seus líderes e dizer: "Ei, só quero que você saiba que isso está acontecendo em nossa família". Mas em que ponto, tipo, você tem que reconhecer isso com você sabe, com o seu as pessoas que você está liderando, como com a igreja. Eu não consigo imaginar isso como: "Olá, pessoal, meu filho se assumiu", certo? Tipo, eu não acho que você precise fazer algum tipo de anúncio, mas eu acho isso realmente difícil até para a criança, porque ela sabe que sua vida está em exibição como filho de um pastor ou qualquer, sabe, posição de liderança.
como você navega isso, tipo, de uma perspectiva de trabalho? Quero dizer, eu penso nisso no meu próprio lugar, certo? Tipo, nenhum dos meus clientes eu estou em vendas, nenhum dos meus clientes estava tipo: "Bem, os filhos de Morgan estão fazendo isso hoje". Tipo, eles não se importam com a minha família, mas por alguma razão, os seguidores da igreja têm muito interesse nos filhos dos eles são líderes, e eu não acho que isso seja saudável. Podemos fazer outro podcast sobre isso, mas como alguém no ministério pastoral navegaria isso? Sim, bem, você está certo. Nós meio que colocamos líderes e suas famílias, incluindo seus filhos, em um aquário. Eu era filha de pastor e lembro de alguém vindo até mim dizendo: Ellen, você precisa parar de roer as unhas. Você é a filha do pastor. As pessoas estão te observando. Eu fiquei tipo: roer minhas unhas? Adivinha só, senhora, eu ainda roo minhas unhas. Enfim. Isso é louco. E a liberdade que as pessoas sentem para opinar sobre a sua vida, e você fica tipo: "Eu não te conheço, por favor, não me diga como eu devo viver minha vida". Sim, mas é verdade. Eu gostaria novamente de voltar ao que é verdadeiro, a essa raiz ancorada. Isso é algo da cultura de Deus ou da nossa cultura da igreja que caiu. E eu diria que isso é algo da cultura da igreja, certo? Tipo, vemos repetidamente na Bíblia. Havia líderes na Bíblia que tinham filhos realmente fora de controle. Filhos realmente desobedientes a Deus, certo? E isso, obviamente, não impede um líder de ser um bom e eficaz líder. Então, precisamos realmente nos ancorar na verdade de Deus, não nas nossas normas culturais, mesmo que sejam normas culturais da igreja. Temos que ter muito cuidado aí, porque acho que às vezes, especialmente quando crescemos na igreja, podemos pensar que as normas da igreja equivalem à piedade. Não necessariamente. Temos nossa própria falibilidade, mesmo na cultura da igreja. Então, temos que ter cuidado com isso. Deixa-me dizer como eu pessoalmente lidaria com isso. Eu não acho que esta seja a única maneira de lidar com isso. Se meu filho se assumisse e ele, se você sabe, ela está postando coisas nas redes sociais, eu provavelmente abordaria isso com o meu grupo, porque me sentiria mais confortável em fazer isso. Não porque eu acho que é certo ou errado, certo? Não é a decisão moral, é o que me faz sentir mais confortável em lidar com isso. Novamente, para mim, essa vulnerabilidade e transparência ajudam a apagar o sentimento de insegurança, para que eu possa definir o tom de como outras pessoas veem isso e possa informar ao nosso grupo: "Ei, estamos lidando com isso em nossa família. Deixe-me mostrar como estamos lidando com isso, certo? Mesmo nisso, posso ser um líder ao exemplificar, aproximando-me de Deus, buscando apoio, permitindo-me envolver no processo de refinamento e não me envergonhando pela fragilidade, pela queda, mesmo que seja minha ou do meu filho. Acho que isso é muito mais poderoso como líder do que dizer: não, não, olhem pra cá, não está acontecendo nada aqui, somos perfeitos. Sabe? Tipo, isso é muito melhor. Esse é o tipo de líder que eu quero e o tipo de líder que eu gostaria de ser. Então, é assim que eu lidaria com isso. Acho que outras famílias optaram por lidar com isso de uma forma um pouco mais isolada, e certamente não acho que haja nada de errado com isso também. Acho que depende do que parece certo para você e sua família. Você está equilibrando muitas coisas agora, como dissemos, seu sustento, seu próprio refinamento, seu trabalho, certo? Seu compromisso de servir outras pessoas nessa capacidade e o que é melhor para sua família e seu filho são muitas coisas para equilibrar. Ninguém pode dizer é assim 100% do tempo como as pessoas devem lidar com isso. Só você e Deus e seu cônjuge, se tiver podem meio que lutar e descobrir como vamos lidar com isso? Então você pode lidar com isso de forma mais isolada. Apenas certifique-se de ter algum apoio. Ou você pode lidar com isso de forma um pouco mais pública. Mas se fizer isso, certifique-se de que seu filho. Eu não quero dizer que esteja de acordo, porque se você vai compartilhar sobre seu próprio refinamento, isso tem a ver com você e não com seu filho. Obviamente, você vai ter que revelar algumas coisas sobre seu filho para compartilhar sobre você. Então você vai querer ter certeza de que seu filho está, sabe, você não quer surpreendê-lo com isso. Você quer dar a eles algum tempo para processar isso e você quer garantir tanto quanto possível que eles se sintam o mais confortáveis que puderem, porque você não quer, explorar o que eles estão passando para ajudar outras pessoas ao modelar seu comportamento aqui. Sim, com certeza. E eu estava pensando também, tipo, e especialmente se você estiver em, tipo, uma situação de grupo pequeno, certo, e você tiver famílias com crianças da mesma idade, eu também poderia ver isso como útil, tipo: "Ei, eu só quero que vocês saibam. Se você sabe meu filho mencionar isso para seus filhos, é isso que está acontecendo, ou é isso que está acontecendo para ajudar a preparar outros pais para isso, se o filho deles mencionar". Hum, eu acho também o que você mencionou é, tipo, o com seu filho especificamente, tipo, e compartilhar com eles, acho que isso até os envolve para dizer algo como: "Ei, respeitamos seus limites, mas só queremos que você saiba que também vamos compartilhar isso, isso e isso", e chegar a esse acordo mútuo para que eles, sim, eles se sintam conectados a você durante esse processo.
Eu posso imaginar que isso seja, uma conversa importante de se ter, para que seu filho, novamente, sim, não se sinta explorado, durante o processo. Mas sim, eu acho que há esse medo de você sabe como isso vai afetar meu sustento, mas eu acho que a moral da história é que, esperançosamente como líderes que estão liderando você, seja liderando a igreja ou liderando um pequeno grupo, qualquer que seja a capacidade, que você tenha o espaço para poder processar isso, que você também tenha pessoas dispostas a caminhar ao seu lado e lhe dar o apoio que você precisa, em vez de também empurrá-lo a esconder ou, você sabe, não reconhecer isso. Esperamos que você tenha o espaço para poder fazer isso. Certo, porque deixe-me fazer uma distinção bem clara. Acho que estamos dizendo isso, mas deixe-me dizer super claramente: isso não é pecado. Você não pecou aqui. Você não é um mau pai porque seu filho se assume. Não há pecado da sua parte para assumir a responsabilidade, certo? Então, quando eu disse para verificar os estatutos, era isso que eu queria dizer. Espero que isso não esteja nos seus estatutos, porque você não cometeu nenhum erro aqui, nenhum pecado. Isso é algo difícil que você tem que enfrentar dentro da sua família, mas você pode absolutamente fazer isso como líder e até utilizá-lo para ajudar outras pessoas. Isso não é algo pelo qual você precise se arrepender e tirar um tempo. Sim, e vamos também dizer isto: todo filho vai fazer algo com que os pais não concordem ou que todos os outros vão julgar. E acho que isso é algo que, mesmo como pai de uma criança de 7 anos, as pessoas podem perder de vista, onde é como se todos os nossos filhos fossem pecar e não alcançar a glória de Deus. E como vamos começar a processar esses pequenos momentos? Porque deixe-me dar um exemplo. Eu conheço uma família onde há 3 crianças. Um deles meio que saiu dos trilhos na faculdade. 2 deles eram muito certinhos, tipo, não fizeram muita coisa errada durante o ensino médio e a faculdade. E agora um deles está na idade adulta, e infelizmente está terminando o casamento, tá, todos vieram de um lar cristão. O que é realmente interessante é ter essas conversas. O adulto que está terminando o casamento, a vergonha surgiu onde é como: "Ó bem, estou, decepcionando meus pais, estou decepcionando minha igreja, estou", certo? Como todos esses grandes sentimentos, onde essa criança que poderia ter sido vista como se fosse, ele é uma criança perfeita crescendo, agora está passando por algo realmente difícil como adulto. Como nós. Todos nós passaremos por coisas realmente difíceis e como pais em capacidade ministerial ou apenas pais em geral. Como? Toda criança vai passar por seus próprios momentos difíceis e como vamos apoiá-las, e acho que isso é algo que também estou aprendendo como pai, é que se eu achar que não haverá momentos difíceis com o que eu considero meu filho perfeito agora, sabe, ficarei profundamente desapontado e terei muita dificuldade em lidar com isso, quando os tempos difíceis chegarem. Então, Sim. vamos mudar agora para como pai, como você lida, sabe, com o seu filho se assumindo? Então, falamos sobre como Deus se sente em relação a isso, como você processa quando é seu sustento e é seu trabalho, mas agora, tipo, quais são, sabe, eu sei que você, Ellen, tem 7 práticas que normalmente discute com seus clientes que vêm até você que estão nessa situação. Quero concluir com uma lista prática realmente boa que possa ajudá-los a navegar por essa situação. Sim, então eu geralmente divido em 2 partes práticas, certo? Uma são as práticas a nível de coração, e acho que podemos fazer isso em um episódio diferente do podcast. Outras são as práticas do momento imediato em que seu filho se assume. O que você faz, certo? Acho que isso é como um plano de parar, largar e rolar, porque muitos pais querem apenas dizer: "Não, isso nunca vai acontecer comigo". E então acontece e eles não sabem o que fazer. E então E eles dizem: "Eu realmente gostaria de lembrar daquela vez que alguém me disse o que seria parar, deitar e rolar, e na verdade eu não sei". E exatamente. E então eles geralmente pioram a situação e depois pedem ajuda, dizendo: "Estamos sangrando, ajuda", sabe. E então aqui estão alguns assim, acho que são 7 práticas. Primeiro, respire fundo, diminua o ritmo, certo? Tipo, a imagem que tenho na minha mente é que você está em uma guerra espiritual, não necessariamente pelo coração do seu filho. Essa é a responsabilidade de Deus. Você está em uma batalha espiritual pelo seu próprio coração aqui, certo? Tipo, você tem que desacelerar o tempo. Já viu um filme com muita ação e, tipo, um grande momento de, sabe, cena intensa de guerra aparece e tudo desacelera. Você pode, tipo, ouvir o batimento cardíaco, sabe? Eles fazem aquele efeito sonoro e tudo desacelera. Você vê em câmera lenta.
mude para o modo de câmera lenta, certo? Tipo, pare o que está fazendo, fique no nível do seu filho, olhe nos olhos dele, respire fundo para que você possa passar para o número 2, esclarecer. O que eles querem dizer, certo? Você quer realmente, entender a história, esse é o número 3, entender a história. Desenhe isso para que você possa criar algum tipo de conexão aqui, isso não significa concordância, mas apenas conexão. Eu vejo você, eu ouço você, estou entendendo. E como parte disso, obtenha a história. Você realmente quer esclarecer o que eles estão dizendo. Não posso dizer quantos pais com quem falo, cujo filho acabou de se assumir para eles há alguns dias e eles me procuram e dizem: "O que fazemos?" E eu digo: "Tudo bem." O que eles disseram, e eles dizem: "Eu não sei, eu realmente não sei." Eu digo: "Ah, mas o que eles querem fazer com isso? Estão namorando alguém ou é um sentimento que eles têm que não, você sabe, querem se entregar, mas apenas se sentem atraídos pelo mesmo sexo?" E eles dizem: "Nossa, não faço ideia." Então você não precisa saber toda a história agora, isso não vai acontecer na conversa inicial, mas tente extrair a história e depois esclarecer o que você espera fazer com isso, o que você espera que minha resposta seja, o que você quer no futuro com isso, certo? Então extraia essa história novamente para criar essa conexão. Pergunte coisas como: "Há quanto tempo você tem sentido isso? Conte-me como tem sido para você manter isso em segredo de mim. Deve ter sido tão difícil. Eu quero entender." Eu quero ver você. Então você quer Eu tenho um exemplo sobre isso, porque, certo, minha filha tem apenas 7 anos, e quando ela tinha 6, no primeiro ano, ela chegou em casa e disse: "Mãe, eu tenho um namorado." Nós nem falamos sobre namorados, namoradas no primeiro ano, certo? Tipo, isso nem é algo que falamos em casa. Mas foi tão interessante, porque eu imediatamente quis ir pra isso, tipo, lutar, fugir, congelar. Eu fiquei tipo: "O que você acabou de dizer?", na minha cabeça, certo? Como se você já viu o filme Divertidamente, tipo, todos os minhas emoções estavam à flor da pele. E é tão difícil não simplesmente dizer: "Ok, nós não fazemos isso", certo? Tipo, e encerrar a conversa. Isso é negativo. Aí foi tão interessante, porque eu perguntei a ela, eu disse: "O que significa o namorado?" Exatamente. E ela disse: "Bem, nós gostamos de brincar juntos", e eu imediatamente senti um alívio, onde eu pensei: "Ah, Você não me dá ela na verdade não sabe o que isso significa, e não é tão importante pra ela quanto é pra mim ela dizer isso." sim. E então, porque eu consegui pensar: "Ah, interessante, vocês só gostam de brincar juntos, certo?" E eu fiz mais algumas perguntas, e isso me ajudou a decidir como eu iria lidar com isso. Eu não entrei em: "Nós não temos namorados, isso não é saudável, blá, blá, blá", mas sim como: "Oh, interessante, ela gosta de brincar no recreio com esse menino e alguém mais deu esse rótulo a eles, e então ela está apenas repetindo para mim o que esse rótulo era em vez de sendo essa coisa maior." Então, eu eu já estou sentindo isso aos 7 anos Sim. com o namorado. O quê? Hum, A clarificação é fundamental. Eu conto uma outra história engraçada no meu livro sobre isso, que quando eu tinha provavelmente uns 7 ou 8 anos, perguntei à minha mãe: "Mãe, o que é um período?" Porque eu vi isso em um programa. E ela me explicou sobre menstruação. E então ela esclareceu. Depois de explicar, ela disse: "Onde você ouviu isso?" E eu disse: "Ah, no meu programa, o personagem disse: 'Eu perdi a primeira aula na escola.'" E então minha mãe teve que voltar atrás e explicar o que é um período de tempo na escola, sabe? Esse tipo de período de, e você fica tipo: ensino médio. Sim, eu estou tipo, o quê? E agora eu sei todas essas coisas sobre menstruação que eu não estava, sabe, preparado pra ou minha mãe não estava pronta pra eu ouvir. Então sim, esclareça primeiro. Antes de responder, antes de, sabe, estabelecer um limite, esclareça. E acho que é uma ótima frase pra dizer o que isso significa. Diga-me o que isso significa pra você. Depois desenvolva a história, crie essa conexão. Depois de extrair a história, você quer, eu chamo de pegar a bola, validar. Isso significa basicamente resumir o que você ouviu eles dizerem com suas próprias palavras, para que saibam que você estava ouvindo ativamente e que se sintam de alguma forma vistos por você. Então, não é necessariamente o momento. Quando eu digo validar no âmbito LGBTQ, muitas vezes significa que você concorda. Não estou dizendo validar em termos de concordância. Você pode simplesmente dizer: "Aqui está o que eu ouvi você dizer. Você tem se sentido assim desde que tinha 8 anos. Ou você não se sentiu confortável em nos contar e agora percebe que se sente atraído pelo mesmo sexo e quer nos deixar a par disso, certo? Então apenas resuma o que eles disseram. E então eu agradeceria a eles. Obrigado por confiar em mim com isso. Eu não levo isso de forma leviana. Isso é algo importante. Obrigado, certo? Então pegue essa bola e inclua um agradecimento aí." é realmente difícil de fazer. Quando você está processando, Tipo, eu acho que até eu senti isso quando foi, tipo, minha filha estava me dizendo que tinha um namorado. Eu não queria ser tipo: "Hein, obrigada por me avisar", nem sabe. Mas eu acho que o que me ajudou a enquadrar isso foi, tipo, se meu desejo é estar conectada com minha filha e manter essa conexão com ela, eu quero sim agradecê-la
por me deixar entrar. Tipo, Sim. se você puder, no momento, manter a perspectiva geral, o que é realmente difícil de fazer. Tipo, eu acho tipo, é simplesmente difícil. Não vai ser fácil, mas eu acho que ver, tipo, eles acharem que você é seguro o suficiente pra compartilhar isso é realmente importante. E significa que você está fazendo um ótimo trabalho, pai. Seja o que for que você tenha feito até esse ponto, eles finalmente se sentiram seguros o suficiente pra deixar você entrar nessa parte da vida deles. E então, se você puder, tipo, afastar e manter essa perspectiva, acho que será mais fácil dizer obrigado. Foi difícil pra mim no momento, mas o melhor presente que podemos dar a alguém, ou o melhor presente que podemos receber de alguém, é conhecê-los ou eles nos conhecerem, certo? Tipo, essa conexão. Ver-nos ou nós vê-los, esse é o melhor presente que existe. E é por isso que você está agradecendo ao seu filho. Não como. Obrigado por ser gay, obrigado por ser trans, certo? Tipo, você não está agradecendo por isso. Você está agradecendo por permitir que você os veja, por deixá-lo entrar nessa parte da vida deles, para que você possa conhecê-los, o que é uma grande parte do que queremos que nossa paternidade seja. Então, sim, obtenha essa história, agradeça a eles, por mais difícil que seja. Valide, sabe, resumindo. E então, definir o que eu chamo de limite temporal, limite de tempo. Então, agora é tudo o que você precisa fazer em termos de conversa. Não há outras palavras que precisam acontecer agora entre você e seu filho. Sem limites, sem decisões, nada, certo? Você só precisa fazer essa conexão, ser um lugar seguro para eles contarem. Diga a eles: obrigado por me contar, eu ouvi você. Isso é o que eu ouvi. Esclarecemos, estamos na mesma página. Agora, eu preciso de um tempo para orar, para processar, para me aproximar de Deus, para falar com o outro pai, se você tiver para obter algum conselho, para ter meus braços sustentados, sabe, em oração, para que eu possa ser um administrador eficaz para você durante isso, certo? Você vai ter muitas emoções fortes surgindo e não vai querer ser pai a partir dessas grandes emoções. Você vai querer ser pai a partir dessa rendição enraizada. Então, você não pode fazer isso naquele momento. Então, coloque um limite temporal. Querido, obrigado por me contar. Vamos falar mais sobre isso. Preciso de um tempo para processar. Vamos conversar sobre isso neste fim de semana ou no próximo, depois que eu tiver tido algum tempo para processar. Então, esse tempo para processar, esse é outro. Um episódio onde vamos falar sobre as práticas do coração, certo? O que fazer durante esse tempo de processamento. Mas durante essa conversa inicial, estabeleça esse limite temporal. Isso não deve ser uma conversa de 3 horas com seu filho. Vai sair dos trilhos. Apenas obtenha a história, esclareça, agradeça, valide, siga em frente. Diga: ei, vamos falar sobre isso mais tarde, quando eu tiver tido algum tempo para me situar nisso. Então, durante essa pausa, ore, processe, peça ajuda e depois marque um horário para conversar com seu filho. Marque uma data e hora. Não diga apenas: vamos falar sobre isso mais tarde. Diga: no próximo sábado às 2 da tarde, você, eu e papai ou mamãe vamos nos sentar juntos e vamos conversar sobre isso e meio que alinhar tudo aqui. Então, esses são os 7 passos, certo? Desacelere, respire fundo, esclareça, entenda o contexto do que realmente está acontecendo, fique curioso, obtenha a história para que você possa vê-los. Valide-os, resumindo, pegando aquela bola de futebol, agradecendo, estabelecendo um limite temporal. Durante esse limite temporal, você sabe, durante aquela semana ou mais que você tem para processar, orar, entrar em contato conosco, obter conselhos, lamentar, certo? Aproximar-se de Deus e então marcar um horário para entrar em contato. Sim. E eu acho que também, durante esse limite temporal pra você, continue a amar seu filho, né, o que eu sei que soa engraçado, mas acho que pra mim, quando estou processando coisas realmente difíceis, posso me retrair. Posso meio que, ficar voltado pra mim mesmo. E acho que também lembre-se de que seu filho vai ser como sentado neste período de espera também, tipo: "Ó, eu tenho essa conversa iminente com minha mãe em uma semana". Tipo, era assim que eu era quando era adolescente. Eu sabia que se eu tivesse uma conversa de acompanhamento com meus pais, provavelmente não seria ótima, e eu estou meio que esperando em antecipação e ansiedade até essa conversa. E então mesmo eu não estou dizendo que você tem que ser, tipo, excessivamente, sabe, carinhoso com eles, mas acho que apenas continuar a dizer: "Eu te amo, querida". Ainda abraços de manhã, sabe? Ai, não como se nada tivesse acontecido, mas eu acho que apenas continuar a validar seu filho para que ele não sinta como: "Ó, eu contei isso para minha mãe e meu pai e agora estou esperando por essa conversa e eles se afastaram de mim durante isso", certo? Como se eu pensar sobre Deus, eu estou, tipo, quando eu venho a ele com algo realmente grande, ele se aproxima de mim enquanto eu me aproximo dele, mesmo que eu não sinta uma resolução com Deus, como se Deus ainda não tivesse me dado uma resposta, e então, acho que é importante lembrar de continuar a comunicar esse afeto e amor a eles durante o processo, seja qual for, normal para a sua família. Eu amo isso, né? Isso é tão verdadeiro e um ótimo lembrete, porque o que é verdade sobre a condição humana, sabe, como você disse antes, minha vida toda eu estive basicamente esperando o outro sapato cair, certo? Quando eu vou perder um filho, eu vou ser aquele que vai morrer cedo.
câncer. É pra lá que eu vou. Meu marido vai ser aquele que morre em um acidente de carro, certo? Acho que isso é provavelmente mais universal do que percebemos. Mas todos meio que fazemos isso. E acho que todas estamos esperando o outro sapato cair na vida, mas especialmente no amor e nos relacionamentos, e nunca mais verdadeiro para nossos filhos. Acho que estamos sempre fazendo isso com Deus, como se estivéssemos sempre meio que testando. Você ainda vai me amar se eu for realmente tão miserável, se eu for realmente tão pecador? E Deus nos mostrou repetidamente, sim. Vou continuar me aproximando. É isso que queremos mostrar aos nossos filhos. Mas eles estão sentindo essa mesma insegurança, certo? Então, quase. Eu não consigo pensar em uma criança que se revelou para os pais que não se sinta assim, onde eles estão, tipo, certo, vou escolher ser corajoso e deixar você entrar e saber o que está acontecendo. E eu, mesmo nos melhores, mais solidários e amorosos pais, toda criança vai ter medo. Será que este vai ser o momento em que tudo desmorona? Será que este vai ser o momento em que meus pais dizem, este é o ponto sem retorno, eu não vou te amar mais? E eu diria que para a maioria dos pais, é claro, essa resposta é não. E você sabe, em algum nível, a criança sabe disso. Sempre haverá essa insegurança porque somos humanos. Fomos feitos para o nível de amor perfeito de Deus. Temos que nos contentar com o amor humano, o amor imperfeito dos nossos pais. E por causa disso, estamos sempre esperando o outro sapato cair. Então, apenas saiba disso ao entrar. Você não pode tirar essa insegurança do seu filho 100%. Você pode absolutamente mostre a eles. Eu não vejo você de forma diferente. Meu amor por você não mudou. Você ainda é minha filha, meu filho. Ainda te amo, não importa o quê. Queremos exemplificar isso para eles da mesma forma que Deus faz por nós. Sabe, eu acho que o objetivo final que estamos buscando aqui como humanos, como cristãos, como pais, mesmo como líderes que estão passando por tempos difíceis, é essa ancoragem enraizada, certo? E eu descreveria assim. Eu tive uma cliente uma vez que, na verdade, agora é minha co-apresentadora no meu outro podcast, o Hearts That Love Podcast. E ela disse uma vez durante nosso tempo na terapia, e eu me lembro disso, que agora compartilho tanto quanto posso. Ela foi nossa última sessão juntos. E estávamos meio que encerrando nosso tempo. E que quando você faz isso, você meio que passa por uma revisão, certo? O que você aprendeu? Quais ferramentas você está levando com você? E ela disse: bem, a terapia é diferente do que eu pensei que seria. Eu pensei que seria com todos os meus problemas resolvidos, mas percebi que a vida ainda acontece. Tipo, ainda há problemas na minha vida, mas o que eu ganhei é que agora o tapete não pode ser puxado debaixo de mim na vida, certo? Como? Agora estou em terreno firme. Estou em terreno firme. E mesmo quando a vida está desmoronando ao meu redor, eu tenho um lugar estável para ficar. E eu acho que é isso que estamos buscando aqui, especialmente como líderes passando por um momento difícil. Não estamos tentando impedir que tudo desmorone ao nosso redor. Isso vai acontecer. Precisamos deixar isso, podemos usar isso para nos aproximar de Deus, ser um líder melhor, certo? Mas quando tudo desmoronar, mas quando desmoronar, queremos estar enraizados na segurança que temos em Deus. Sabemos quem Deus é. Sabemos quem somos diante dele. Isso é tudo que precisamos saber e sentir. Novamente, como você disse antes, como seria o rosto de Deus em total adoração a você, mesmo através dessa dificuldade? Isso vai levar a uma base segura mesmo quando toda a vida estiver desmoronando ao seu redor. Esse é o nosso objetivo. Sim, absolutamente. E esperamos que, certo, ao sair do podcast hoje, você sinta que, primeiro, há espaço para você poder lidar com coisas difíceis. E que, dois, Deus colocou você em uma vocação onde você pode servir à igreja e você tem o privilégio de caminhar ao lado das pessoas, mas isso não te isenta de ter que passar por coisas difíceis, como a saída do armário de um filho. Então, no nosso próximo episódio, este é meio que uma parte um de uma parte 2. É tipo, ok, se você é amigo de alguém cujo filho está se assumindo, como você caminha ao lado deles se eles estão no ministério pastoral e você também pode estar no ministério pastoral? Como você oferece apoio a eles para garantir que, certo, a família tenha o suporte para manter seus braços erguidos durante este momento realmente difícil? Então esperamos que você se junte a nós para essa próxima conversa.